Bloco A, a guerra que você não vê. Há momentos em que você sente o peso do olhar de alguém que não suporta a sua presença. As palavras são frias. O ambiente parece carregado. E no fundo da alma você percebe algo espiritual está acontecendo. Não é apenas uma diferença de opinião, nem uma questão de temperamento. É como se uma força invisível tentasse apagar a luz que Deus colocou em você. Meu irmão, minha irmã, essa luta que você sente não é apenas emocional e espiritual. São as sombras tentando reagir à luz. São as forças do mal se incomodando com a presença da graça. São ataques que não vêm de carne e osso, mas do inimigo que quer roubar a sua paz. São Paulo já alertava: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades das trevas. F6. Sir R. Mas veja, se você ainda está de pé, respirando, caminhando, é porque o Senhor te sustenta, não é por sua força, nem por seu mérito. É a mão de Deus que o mantém firme no meio do fogo. Nada do que você enfrenta foge do olhar dele. O mesmo Deus que permitiu a batalha está preparando a vitória. Quando o ódio parece crescer, é sinal de que o inimigo está desesperado, porque a graça já está vencendo. Não lute com as armas do mundo. A sua resposta não deve ser raiva, mas oração. A sua defesa não é o grito, é o silêncio habitado pela presença de Deus. Ali, nesse lugar de calma e fé, que o Senhor começa a agir. Bloco B, ficar de pé pela graça. Filho de Deus, não tema. O Senhor conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele sabe o que foi dito contra você, o que foi tramado nos bastidores, e mesmo assim te chama: permanece firme, porque eu estou contigo. A verdadeira vitória começa quando você reconhece que a batalha é dele, não sua. Deus não precisa que você prove nada a ninguém. Ele só pede que você confie. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você se mantém fiel, Ele te defende. Por isso, ao acordar, faça o sinal da cruz e diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27. Repita com o coração. Esse versículo é uma espada espiritual que corta o medo e fortalece a alma. Padre Mário Sartori sempre dizia: quem aprende a rezar antes de reagir, et vê milagre antes de se vingar. E é verdade. Cada vez que você entrega o ódio a Deus, Ele transforma essa dor em maturidade espiritual. Então, mantenha-se de pé, mesmo cansado. Continue caminhando, mesmo que devagar. E se o peso for demais, ajoelhe-se. Porque quando você se ajoelha diante de Deus, nenhum inimigo consegue te derrubar. Você não está sozinho nessa guerra invisível. O Senhor está com você. Bloco A. Quando a sua paz incomoda. Você já percebeu como, às vezes, a sua paz parece provocar desconforto em algumas pessoas? É curioso, você não disse nada, não fez nada de errado, apenas vive com serenidade. E mesmo assim há quem se irrite com o simples fato de ver você em paz. É que a luz que Deus colocou em você revela o que muitos tentam esconder dentro de si. A presença de alguém que vive em comunhão com Deus funciona como um espelho espiritual, mostra o que há de belo, mas também o que precisa ser curado. E nem todo mundo está disposto a ver suas próprias feridas refletidas. Quando você permanece fiel, perseverante, quando não se deixa abalar, essa constância sagrada desperta incômodo em quem vive preso à inveja, ao orgulho e à insegurança. Padre Mário Sartori costuma dizer:
O brilho da fé é silencioso, mas perturba o coração de quem anda na escuridão, e é verdade. A sua paz é um testemunho, a sua alegria é uma profecia. E o inimigo não suporta isso. Por isso, não se surpreenda quando a sua fidelidade gerar antipatia. É o espiritual se manifestando no cotidiano, não é contra pessoas que você luta, é contra a escuridão que age por trás delas. Então, não devolva com raiva, devolva com amor, não discuta para ter razão, escolha guardar o coração em Deus. Bloco B. O modo católico de reagir, o caminho cristão nunca foi o da revanche, mas o da superação interior. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi odiado sem motivo e mesmo assim perdoou. Ele não apagou a luz para se proteger do ódio. Ele deixou que a luz brilhasse ainda mais forte na cruz. É isso que somos chamados a fazer, continuar brilhando. Não com orgulho, mas com humildade firme. Quando alguém te ataca, faça o sinal da cruz e diga: Senhor, transforma essa ofensa em bênção. Essa é uma oração poderosa, porque entrega ao Espírito Santo. O que poderia virar ressentimento, a igreja nos ensina que a melhor resposta ao mal é o bem perseverante. A palavra, os sacramentos. E a caridade são as nossas armas. Quando você reza, confessa, comunga e serve. O mal não encontra espaço para crescer. Então, não apague o brilho da sua fé para agradar quem vive nas sombras. Mantenha-se fiel ao Evangelho e o próprio Deus será a sua defesa. Como está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ela é Ogirá. E lembre-se, ninguém pode apagar uma luz que foi acesa por Deus. Bloco A, o banquete da vitória silenciosa. Há uma cena linda no Salmo 23 que muitas vezes a gente lê apressado: preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Que imagem poderosa. Deus não te leva para longe dos que te feriram. Ele te abençoa na frente deles. É como se dissesse: veja, este é o meu filho, a minha filha. Ninguém pode apagar o que eu decidi exaltar. Isso não é sobre humilhação dos outros, é sobre redenção. É o modo divino de mostrar que o bem sempre vence, ainda que pareça demorar. Deus não se apressa, mas nunca chega atrasado. Enquanto você está orando, Ele está arrumando a mesa, colocando o pão da providência, o vinho da graça, o azeite da consolação. Muitas vezes você acha que está perdendo quando, na verdade, o céu está apenas mudando o cenário. As lágrimas que caem no secreto são o tempero da tua vitória futura. E quando Deus te exaltar, não será para você dizer: eu venci, mas foi Ele que me sustentou. Padre Mário Sartori ensina que a mesa que Deus prepara é o altar do coração reconciliado. E ali, nesse altar interior, que o ódio se dissolve e a paz floresce. Bloco B, o poder de responder com gratidão. Existe um testemunho que gosto muito. Uma mulher simples, paroquiana de interior, vinha sendo injustiçada no trabalho. Falaram mentiras, tiraram oportunidades e ela queria desistir. Ela escutou na missa reze: por quem te persegue e agradeça por cada humilhação. Ela achou impossível, mas começou todas as manhãs, antes de ser de casa, oferecia uma Ave Maria por quem a havia ferido. Passaram meses e nada mudou por fora, mas por dentro
Tudo mudou. Após voltar, a raiva sumiu. E quando veio a promoção inesperada, ela entendeu. Deus havia preparado uma mesa para ela, não para humilhar ninguém, mas para revelar sua fidelidade. Esse é o modo de Deus agir. Ele transforma o campo de batalha em banquete. E o segredo está em não abandonar a gratidão, mesmo em meio à dor. Por isso, hoje, se você sente o peso da injustiça, olhe para o altar e diga: Senhor, Tu preparas a minha mesa. Mesmo que eu ainda não veja, Ele está trabalhando no invisível. E quando o tempo certo chegar, todos verão que a tua vitória não nasceu do ódio, mas da fidelidade. Bloco A. Quando o ódio te encontra no caminho da fé, há um trecho do Evangelho de João que nos adverte com amor e realismo. Se o mundo vos odeia, saber que me odiou primeiro? Joe 15. Sabá. Jesus não promete que todos vão nos entender. Ele promete que estará conosco quando formos mal compreendidos. Muitas vezes, o ódio que você enfrenta é simplesmente o eco do ódio que o mundo tem da verdade. Quando você vive a fé de forma autêntica, sem máscaras, sem buscar aplausos, isso incomoda. A luz da coerência faz os falsos brilhos perderem força. Padre Mário Sartori costuma dizer que o cristão maduro não se ofende com a rejeição. Ele a oferece como oração, isso muda tudo. O cristão que entende essa verdade, para de tentar ser aceito por todos, ele não vive buscando ser compreendido, mas ser fiel. Não se assuste quando alguém se afastar, quando zombarem da sua fé, quando o silêncio se tornar pesado. Cristo passou por tudo isso. O servo não é maior que o mestre. Se ele foi odiado mesmo amando, também nós que tentamos amar, seremos em algum momento mal interpretados. O segredo é não deixar o coração azedar. O ódio do outro não pode se tornar o seu alimento. Bloco B. A resposta que transforma mansidão e confiança: ser odiado é doloroso, mas é também um chamado à maturidade espiritual. É fácil amar quem nos elogia. O desafio é continuar amando quem nos fere. E é justamente aí que o Evangelho se torna concreto. Quando a rejeição chegar, não corra para se justificar. Diante dos homens, ajoelhe-se diante de Deus. Fale com Ele sobre o que sente. Diga: Senhor, eu não entendo, mas confio. Porque o que mais destrói o inimigo é ver você ainda confiando, ainda amando, ainda rezando. A igreja nos convida a um exercício diário, o exame de consciência. Ao final do dia, olhe para o que aconteceu. Reconheça suas fraquezas, mas também agradeça por cada vez que resistiu à tentação da vingança. Esse é o verdadeiro heroísmo cristão. Não devolver mal por mal. Lembre-se, quem guarda o coração em Deus nunca sai perdendo. O ódio pode até ferir a carne, mas não toca a alma que descansa no Senhor. Como diz o Salmo 37, Newton, não te irrites por causa dos malfeitores, confia no Senhor e faz o bem. Então, siga fazendo bem, siga sendo luz. E quando o ódio aparecer de novo, apenas sorria e diga: Senhor, o inimigo já está inquieto porque a tua graça está vencendo. Bloco A. O mandamento que desafia a lógica humana. Jesus disse algo que, humanamente, parece impossível. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Monte 5. Quando ouvimos isso, a primeira reação é pensar: mas, Senhor, como posso amar quem me feriu?
E é exatamente aí que o Evangelho se torna mais do que uma teoria. Ele se torna um caminho de cura. Padre Mário Sartori ensina que amar o inimigo não é ser bobo, é ser livre. Porque quem odeia fica prisioneiro do mal que recebeu. Quem ama rompe as correntes. O perdão é a maior forma de vitória. Não porque apaga o que aconteceu, mas porque impede o passado de governar o presente. Amar quem nos faz bem é natural, mas amar quem nos fere é sobrenatural. E é por isso que precisamos da graça sozinhos. Não conseguimos. É preciso buscar força nos sacramentos, na oração, na Eucaristia. Diante do altar, o coração endurecido se derrete. Perdoar não é justificar o erro. É escolher não carregar mais o peso dele. É colocar a dor nas mãos de Deus. E deixar que Ele, com seu tempo e sabedoria, faccia justicia. Bloco B. O poder da caridade ativa. Quando Jesus pede que amemos os inimigos, Ele não está pedindo sentimento, está pedindo atitude. E atitude de fé é agir como filho de Deus, mesmo quando o coração quer reagir como humano. A caridade é a resposta mais poderosa ao ódio. Quando você reza por quem te persegue, algo muda no invisível. O coração do outro pode demorar a se converter, mas o seu já começa a se transformar. A oração abre espaço para que o Espírito Santo haja onde você não pode chegar. Padre Mário costuma aconselhar: quando alguém te ferir, não devolva a dor, devolva a intercessão. É isso que quebra o ciclo da vingança e abre caminho para a paz verdadeira. Tente hoje um gesto concreto, pense na pessoa que te fez mal e diga baixinho: Senhor, abençoa essa vida, cura o que está ferido nela. Você vai perceber que o coração começa a respirar mais leve. O amor cristão não é um sentimento ingênuo, é uma decisão madura, é escolher o bem quando o mundo escolhe o revide. É permanecer na luz quando tudo ao redor grita escuridão. E quando você escolhe amar, o inferno perde o poder sobre você. Bloco A. Quando o silêncio se torna oração, nem toda batalha precisa ser travada com palavras. Às vezes, o campo de guerra está no coração e a arma mais poderosa é o silêncio habitado por Deus. Não o silêncio do orgulho, mas o silêncio da confiança. Aquele que diz: Senhor, eu poderia responder, mas escolho te ouvir. Vivemos em um mundo barulhento, onde todo mundo quer ter a última palavra, provar que está certo, justificar-se. Mas a sabedoria cristã ensina o oposto. Quem confia em Deus não precisa se defender o tempo todo. Como está escrito em Isaías 30, 15. Na conversão e na tranquilidade está a vossa salvação. Na serenidade e na confiança está a vossa força. Padre Mário Sartori costuma dizer que Deus fala alto no coração que aprendeu a calar-se diante do barulho. Quando você silencia e entrega, o próprio Deus responde por você, às vezes com fatos, às vezes com paz. A vitória que vem do céu não se mede por aplausos, mas pela serenidade que permanece quando tudo parece desabar. O silêncio não é fuga, é maturidade espiritual. É o gesto de quem já entendeu que Deus trabalha melhor quando a gente para de discutir com o vento. Bloco B. O segredo da adoração silenciosa. Há momentos em que o único lugar seguro é o altar, diante do Santíssimo. O coração cansado aprende a descansar. O mundo pode estar em guerra, mas ali, diante da Eucaristia,
a alma encontra abrigo. Padre Mário aconselha, não fale tanto com Deus, deixe que Ele fale com você. 5 minutos de adoração sincera valem mais do que horas de desabafo nas redes sociais. Na presença real de Jesus, as feridas começam a cicatrizar, as palavras amargas perdem força e o orgulho se desfaz. Tente fazer da adoração uma rotina. Mesmo curta, entre na igreja, sente-se em silêncio, olhe para o sacrário e diga apenas: Senhor, estou aqui. Esse gesto simples abre um espaço enorme para a graça agir. Lembre-se, quem aprende a se calar diante dos homens, escuta melhor a voz de Deus. E quando Deus fala, o coração entende o que nenhuma explicação humana consegue transmitir. Há vitórias que não aparecem, mas mudam tudo por dentro. E quando o interior se alinha com o céu, o exterior se transforma naturalmente. Silêncio, confie, adore ou resto. Deus faz. Bloco A, ser escolhido também provoca resistência. Muitas vezes você se pergunta: por que tanta oposição? Por que parece que tudo fica mais difícil quando decido seguir Deus de verdade? A resposta é simples e profunda. Porque o inimigo não persegue quem está parado, ele se incomoda com quem caminha na direção da graça. Quando você é ungido, quando o Espírito Santo repousa sobre a sua vida, algo muda no mundo invisível. A luz que brilha em você começa a incomodar os que vivem nas sombras. É natural, o bem sempre provoca a reação do mal. Padre Mário Sartori explica: o óleo da unção tem perfume de eternidade. Por isso, o inferno tenta apagar o cheiro. Não estranhe o aumento das lutas quando a sua fé amadurece. É sinal de que Deus te confiou mais o sofrimento. Às vezes, é apenas a prova de que você está no caminho certo. Os santos também passaram por isso. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, enfrentava zombarias e ataques espirituais, mas não recuava. Ele dizia: o demônio só late onde a alma que lhe causa medo. Então, se o ódio aumenta, não é hora de desistir, é hora de reconhecer. Eu carrego algo que vem do alto. Bloco B. O preço e a beleza da unção. A unção é dom, mas também é peso. Quem é escolhido por Deus precisa aceitar ser moldado pelo fogo. O Espírito Santo unge não para enfeitar, mas para fortalecer. É no calor da provação que a unção se torna força interior. Olhe para Santa Teresinha do Menino Jesus, incompreendida no convento, julgada por algumas irmãs. Ela respondeu com ternura. Em vez de se justificar, amava em silêncio. E essa foi a sua maior pregação. Roger, ela é doutora da igreja. Sua vida grita sem levantar a voz. Padre Mário diz que a verdadeira unção é invisível, mas perceptível. Você chega e a paz chega junto. Ser ungido é carregar dentro de si a presença de Deus de modo tão real que, mesmo sem palavras, você comunica esperança. Então, quando a rejeição vier, recorde o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, está sobre você. E se o pai disse ao filho: tu és o meu amado, essa voz também ecoa sobre a sua história. Você é marcado, escolhido, separado não para ser melhor, mas para servir com mais amor. E é por isso que, mesmo ferido, você continua de pé, porque há óleo do Espírito escorrendo sobre as tuas feridas, transformando dor em missão. Bloco A dor que vem de quem você mais confiava. Não há dor mais aguda do que aquela que vem de alguém que já esteve ao seu lado.
O golpe do desconhecido fere, mas o golpe do amigo sangra mais fundo. E talvez você já tenha sentido isso. Alguém que antes caminhava com você agora se tornou a voz da crítica, o olhar frio, a indiferença que corta. Jesus também viveu essa dor. Judas não era um inimigo de fora, era um discípulo, alguém do círculo mais íntimo, e ainda assim o traiu com um beijo. Padre Mário Sartori costuma dizer: a traição é a tesoura que corta o laço humano, mas não consegue cortar o laço divino, porque mesmo ferido, Deus continua te segurando pela mão. É duro aceitar que alguns corações mudam, que pessoas que um dia celebraram suas vitórias agora se alegram com suas quedas. Mas, aos olhos da fé, essa separação não é castigo, é purificação. Auschwitz. Deus permite que certas pessoas se afastem para abrir espaço para algo maior. O ódio e a rejeição, ainda que dolorosos, são instrumentos de um Deus que sabe o que faz. Como diz São Paulo em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que hoje parece perda, amanhã se revelará a libertação. Bloco B, o caminho da cura e do perdão. Perdoar não é esquecer, é escolher não viver mais preso à ferida. E essa decisão começa aos poucos. Primeiro, você fala o nome de quem te feriu diante de Deus. Depois, você entrega a situação ao Senhor e, por fim, abençoa essa pessoa, mesmo sem vontade. É o que Padre Mário chama de terapia da alma, nomear, entregar e abençoar. Essa prática tem poder. Quando você abençoa quem te machucou, o coração começa a cicatrizar, a bênção rompe o ciclo da amargura e devolve a leveza que o ódio roubou. E Deus, vendo o seu esforço, derrama sobre você uma paz que o mundo não entende. Há um detalhe bonito na história de José do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, vendido, esquecido. Mas, anos depois, quando reencontrou os traidores, ele chorou e os abraçou. José entendeu que o mal que lhe fizeram foi o caminho usado por Deus para o colocar no lugar da promessa. Assim também é contigo. O abandono que doeu foi, na verdade, um empurrão do céu. Aqueles que se viraram contra você, Zemzaba, ajudaram a direcionar sua vida para o propósito de Deus. Hold, escolha libertar o coração, reze por quem te feriu. A bênção que você derramar voltará multiplicada. Bloco A, quando ser autêntico incomoda, em algum momento da vida, todos nós já sentimos a tentação de nos esconder, diminuir o que somos, falar mais baixo, disfarçar os dons tudo para não incomodar. Mas quem nasceu da luz não pode viver encolhido nas sombras. Jesus foi muito claro: ninguém acende uma lâmpada para colocar lá debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, e assim ilumina a todos que estão na casa. Mount 5, Sir Wu, a sua luz não é para ser escondida, é para ser partilhada. Padre Mário Sartori costuma dizer: quando você tenta se encaixar em moldes que não são seus, acaba quebrando o que Deus criou único. E é verdade, o mundo não precisa de cópias, precisa de testemunhos vivos. Cada vez que você se anula por medo de críticas, o mal vence um pouco, mas cada vez que você permanece fiel ao que Deus colocou em você, o reino avança. Ser luz incomoda. Quem ainda não aprendeu a enxergar, mas esse incômodo é também convite, porque
ao ver a sua fidelidade, muitos começam a desejar a mesma paz. Então, não peça desculpas por carregar esperança. A luz que está em você foi acesa pelo próprio Deus. Bloco B, praticar a humildade sem apagar o brilho. Ser luz não significa ser superior. Significa servir com alegria. A humildade verdadeira não é se diminuir, é reconhecer que tudo vem de Deus. E quem sabe disso não se esconde, apenas brilha com simplicidade. Tente viver uma semana de maneira diferente. Em vez de buscar ser notado, busque iluminar. Faça o bem em silêncio. Ofereça um sorriso onde há desânimo, uma palavra boa, onde há veneno. Padre Mário ensina: a humildade não é apagar o que você é usar o que você é para que Deus apareça. Há pessoas que vão criticar o seu brilho porque ele revela a escuridão que elas ainda não enfrentaram. Mas não se defenda. Continue sendo quem você é. Lembre-se de que até o sol é acusado de ser quente demais e ainda assim, semelhante vive. A luz de Deus em você não é vaidade, é missão. Você é chamado a iluminar ambientes, restaurar ânimos e apontar caminhos. E o segredo para não perder o foco é manter o coração na fonte da luz. Cristo não se apague para caber em corações pequenos. Quem nasceu para refletir o céu não pode ter medo da claridade. Bloco A. As provações que ensinam o coração. Toda dificuldade traz uma lição disfarçada. Deus permite certas dores não para nos punir, mas para nos formar. As provações são como salas de aula, onde aprendemos virtudes que os tempos fáceis jamais nos ensinariam. Padre Mário Sartori costuma dizer: a cruz é o livro mais exigente, mas também o que mais transforma. Quem o lê com fé, quando tudo vai bem, a gente reza com gratidão, mas é nas tempestades que a oração se torna confiança. É no deserto que aprendemos o valor da presença de Deus. Nada na vida do cristão é desperdiçado. Nemo lágrimo, nem o silêncio, nem a espera. Cada lágrima tem um propósito pedagógico no coração de Deus. Quando você não entende o que está acontecendo, o Senhor está ensinando você a confiar sem ver. As adversidades treinam a alma para resistir, moldam o caráter para servir e ampliam a visão para enxergar além do imediato. Como o ouro que precisa do fogo para ser purificado, a fé precisa da prova para se tornar madura. E é assim que Deus prepara você, tirando o excesso, polindo a paciência e fortalecendo a esperança. Bloco B. O que Deus quer te ensinar neste tempo, em cada fase difícil, há uma pergunta escondida. O que Deus quer me mostrar com isso? Essa pergunta abre o coração e muda o foco. Em vez de reclamar, você começa a discernir. E quando disser, né? Cresce. Faça um pequeno exercício espiritual. Pegue um papel e escreva: o que esta dor está tentando me ensinar? Depois, reze sobre isso. Talvez Deus esteja te ensinando humildade. Talvez esteja te convidando a depender mais dele, ou simplesmente a desacelerar e ouvir. Padre Mário diz: Deus fala alto nas derrotas, que o orgulho não deixa ouvir nas vitórias. Quantas vezes só depois de cair é que percebemos o quanto o Senhor esteve nos sustentando o tempo todo? Então, não desperdice o que está vivendo. A dor que você sente hoje pode ser a ponte para o propósito de amanhã,
Quando a tempestade passar, e ela vai passar, você não será o mesmo, será mais forte, mais sábio e mais cheio de fé. Deus está te formando, não te punindo. Ele está te preparando para carregar bênçãos maiores com um coração que sabe o valor da perseverança. Confie. A adversidade é o quadro, mas o artista continua sendo Deus. Bloco A. Nem toda a defesa vem da sua voz. Há momentos em que tudo dentro de você grita por explicações. Você quer se defender, justificar-se, contar a sua versão, mostrar que não é o vilão da história. Mas, às vezes, Deus te pede exatamente o contrário: silêncio e confiança. Padre Mário Sartori ensina: quando o coração está ferido, a pressa de se justificar pode nos afastar da voz de Deus. É verdade. Em certas situações, o melhor que podemos fazer é permitir que o próprio Senhor escreva a resposta no tempo dele. Do modo dele, a vingança pode até aliviar por um instante, mas a justiça de Deus é o único remédio que cura sem envenenar. Quando você tenta se justificar demais, gasta energia com quem já decidiu. Não te ouvir quando entrega nas mãos de Deus. Ele fala através dos fatos, da paz e do tempo. Lembre-se de Jesus diante de Pilatos. Ele tinha todo o poder para se defender, mas escolheu o silêncio. E aquele silêncio se transformou na maior prova de inocência e amor que o mundo já viu. Por isso, quando te acusarem injustamente, não tente convencer corações cegos. Apenas permaneça fiel. O tempo revelará quem é quem e Deus será a sua defesa. Bloco B. Quando o fruto fala mais alto que a explicação, a melhor forma de responder à calúnia é continuar dando frutos. O mal fala alto no momento, mas o bem fala por toda a vida. Padre Mário costuma dizer: o tempo é o aliado de quem anda na verdade. Continue servindo, amando, sorrindo. Mesmo que falem, um coração limpo é o maior argumento. 2, que tudo vê, transforma cada injustiça em degrau de crescimento. Quando você permanece firme na bondade, o CU se encarrega de colocar les ondes où veut sombrar. Há uma história bonita de um padre que foi acusado injustamente em sua paróquia. Ele não se defendeu, apenas continuou rezando e servindo com humildade. Mais depois, a verdade apareceu e aqueles que o julgaram se tornaram seus maiores apoiadores. Ele diz: Deus escreve devagar, mas nunca com erro. Essa é a chave. Deixe Deus escrever. A pressa é humana, mas a precisão é divina. Então, Roger, se alguém te julga, respira e ora. O que for verdade, permanecerá. O que for mentira, cairá por si só. E quando o Senhor revelar tudo, você estará em paz, porque escolheu o caminho da confiança, não da contenda. Quem confia em Deus não precisa vencer discussões, precisa apenas permanecer fiel, porque o próprio Deus assina a última palavra. Bloco A. O tempo do esconderijo divino. Há momentos em que Deus parece nos tirar de cena. Projetos que pareciam promissores param. Portas que estavam se abrindo, se fecham. Pessoas que nos apoiavam se afastam. E o coração se pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Padre Mário Sartori chama isso de o tempo do esconderijo de Deus. É o tempo em que o Senhor nos recolhe não para nos castigar, mas para nos proteger e nos amadurecer. Ele sabe que há bênçãos que só podem ser recebidas quando estamos longe do barulho.
Assim como uma semente precisa ficar escondida na terra antes de brotar, também nós precisamos passar por períodos de silêncio e solidão para crescer. O esconderijo é o ventre da promessa. Deus está trabalhando em você, enquanto o mundo acha que nada está acontecendo. O Salmo 91 nos garante: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza. É nesse refúgio que a alma se fortalece. Não tenha medo de ser esquecido por um tempo. Deus apaga os refletores para reacender o altar do teu coração. Bloco B. A arte de permanecer em silêncio e escutar. A presença de Deus não se manifesta apenas em milagres visíveis, mas também na quietude profunda. Quem aprende a permanecer diante dele em silêncio, descobre uma paz que o mundo não pode oferecer. Experimente fazer todos os dias 10 minutos de presença consciente, sente-se diante do Santíssimo. Ou, se estiver em casa, diante de um crucifixo, repita suavemente: aquietude, Senhor. Não peça nada, apenas esteja nesse espaço simples. O Espírito Santo começa a falar não com palavras, mas com paz. Padre Mário ensina que a alma que aprende a escutar o silêncio de Deus se torna imbatível, porque no silêncio Deus revela direções, cura feridas e restaura a identidade. O esconderijo não é isolamento, é intimidade, é o momento em que você deixa de buscar respostas no mundo e começa a encontrá-las no coração de Deus. Então, se o Senhor te escondeu por um tempo, agradeça, Ele está preparando o teu retorno. Mas quer que você volte mais cheio de presença, mais maduro, mais firme. Lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. E quem aprende a descansar na sombra do Altíssimo, nunca mais teme o escuro. Bloco A. A armadilha da aprovação humana. Um dos maiores pesos da alma é viver tentando agradar a todos. É um cansaço que corrói por dentro. Você se ajusta, se cala, se molda e não, firme. Ainda assim é criticado. Por quê? Por mais que tente. O mundo sempre encontra um motivo para te julgar. Padre Mário Sartori costuma dizer: quem vive buscando aplausos acaba perdendo a própria voz. É verdade. Quando o coração depende da aprovação alheia, ele se torna prisioneiro das expectativas dos outros. E o pior, começa a esquecer quem realmente é diante de Deus. Jesus também enfrentou isso. Foi amado e aclamado no domingo de Ramos. E poucos dias depois, crucificado pelos mesmos que o aplaudiram. O amor do mundo é volátil, muda com o vento, mas o amor de Deus é firme, eternal, inabalável. Ser livre dessa necessidade é um passo fundamental na maturidade espiritual. Você não foi criado para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. E quando o coração entende isso, encontra paz. Porque o olhar de Deus é o único que realmente importa. Não se canse tentando ser aceito. Prefira ser autêntico. Mesmo que incompreendido. A verdade dói no começo, mas liberta no final. Bloco B. Viver para Deus é viver em liberdade. Há um exercício simples que Padre Mário ensina para curar o coração da dependência emocional. Todas as manhãs, ao acordar, dia Senhor, hoje eu escolho agradar mais a Ti do que aos homens. Essa oração muda tudo. Ela recoloca a bússola no eixo.
Porque quando o foco é Deus, a rejeição dos outros perde o poder. E, curiosamente, quanto mais você se volta para o Senhor, mais. Ele mesmo faz as pessoas certas te encontrarem, aquelas que vão amar você não pelo que aparenta, mas pelo que carrega na alma. Lembre-se, até os santos foram incompreendidos. Santa Catarina de Sena foi acusada de ser orgulhosa. São Francisco de Celuco. Mas ambos seguiram obedientes, sem buscar a validação humana. E hoje são exemplos eternos de fidelidade. Você não precisa provar nada. Deus já te aprovou quando te chamou pelo nome is 43. E, então, levante-se, ore com leveza. Deixe que as opiniões passem como vento. Aplaudam ou critiquem. O essencial é permanecer fiel. Quem vive para agradar a Deus, vive em liberdade. E essa é a liberdade mais bonita que existe, é de ser quem você é. Esse medo diante daquele que te criou por amor. Bloco A, o tempo da revelação de Deus. Pode demorar, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Deus nunca deixa a mentira triunfar para sempre. Há um momento, e sempre há, em que o que foi escondido é revelado e o que foi distorcido é corrigido pela própria mão do Senhor. Jesus já havia dito: nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. LC 12. Or, essa promessa não é ameaça. E consolou é a certeza de que você não precisa viver ansioso tentando provar sua inocência. O próprio Deus fará isso. No tempo certo. Padre Mário Sartori costuma dizer: o tempo é o juiz da verdade e Deus é o advogado de quem vive na luz. A paciência espiritual é a virtude dos que confiam no ritmo do céu, porque aos olhos humanos parece que o mal prospera, mas aos olhos de Deus, o mal apenas cava a própria ruína. A verdade tem o poder de atravessar as trevas, pode ser abafada por um tempo, mas não morre. E quando volta à tona, volta com força, iluminando não só a situação, mas também o coração de quem esperou com fé. Se hoje você está sendo injustiçado, não se desespere. Deus está escrevendo uma defesa que será lida por todos e assinada pelo próprio Espírito Santo. Bloco B. O caminho da justiça sem vingança. Esperar a verdade aparecer não é passividade. É confiança ativa. Significa continuar fazendo bem enquanto o mal se desgasta sozinho. E isso exige fé. É mais fácil reagir, devolver na mesma moeda, se exaltar. Mas o cristão maduro não busca ter razão, busca ser justo. Padre Mário ensina que a justiça de Deus nunca erra o endereço, mas às vezes demora para chegar porque vem carregada de misericórdia. E essa é a beleza. Deus não quer apenas te justificar, Ele quer salvar também quem te feriu. Enquanto o céu trabalha, o seu papel é manter o coração limpo. Ore por clareza, por equilíbrio, por discernimento, se precisar agir. Faça com sabedoria, nunca com raiva. Se precisar falar, fale com calma. A ira do homem não produz a justiça de Deus. TG 1. Archer. E quando, enfim, a verdade aparecer, porque vai aparecer, não use isso para humilhar ninguém. Use para glorificar o Senhor. Diga: foi Deus quem me sustentou. O mundo pode até se enganar por um tempo, mas a verdade é paciente, porque sabe que o último capítulo pertence a Deus. E quando ele fecha o livro, o Bem sempre tem a última palavra.
Bloco A. Quando o ódio se cala e Deus permanece, chega um tempo em que as vozes que te feriam se calam, as críticas perdem força, as sombras se dissipam e o coração percebe Deus sempre esteve ali, sustentando tudo. As batalhas que pareciam eternas passam, mas o amor do Senhor continua firme, como uma rocha que nem o vento, nem o tempo conseguem mover. Padre Mário Sartori diz que a paz de Deus não chega quando os inimigos desaparecem, mas quando o nosso coração aprende a descansar nele. É exatamente isso. A paz verdadeira não depende de circunstâncias. Ela nasce da certeza de que tudo está nas mãos do Pai. Ódio, por mais barulhento que pareça, tem prazo de validade, mas a misericórdia de Deus é eterna. Você sobreviveu a dias em que achou que não ia aguentar, e agora o Senhor te prepara para viver o que vem. Depois da tempestade, a mesa da graça. Essa mesa é o símbolo da fidelidade divina. É ali que Ele serve a alegria no lugar da amargura, o perdão no lugar da mágoa, o recomeço no lugar da ferida. E o mais bonito, Ele faz isso diante daqueles que um dia duvidaram de você, não por vaidade, mas para mostrar que o amor é mais forte do que o ódio. Bloco B. O recomeço de quem confia em Deus. Agora é o tempo de respirar fundo e seguir em paz. O tempo de compreender que a luta te amadureceu, que as feridas se tornaram testemunho e que cada lágrima regou uma semente de fé. Padre Mário costuma dizer: a maior vitória não é vencer os outros, é vencer o próprio coração quando ele quer desistir. Você venceu não porque destruiu inimigos, mas porque não deixou o mal destruir o que havia de bom em você. Por isso, sente-se à mesa que Deus preparou. Agradeça, Rizzi, celebre a vida. As pessoas que te feriram fazem parte do passado. O que te espera é o futuro que o Senhor está construindo com amor e propósito. Continue caminhando, mas agora leve consigo a serenidade de quem sabe que tudo cooperou para o bem. RM8. Arshba. E, acima de tudo, mantenha a chama da fé acesa, não a fé dos momentos fáceis, mas aquela que nasceu no vale, cresceu na dor e floresceu na esperança. Você chegou até aqui e não chegou sozinho, foi Deus quem te trouxe. Agora, viva em paz. Ilumine com o que aprendeu e nunca se esqueça: o amor vence todas as guerras.